A Mãe do Fogo. Quem nunca viveu no campo dificilmente entende o que é o silêncio da noite na fazenda. Não há luzes de postes, nem barulho de carros. Apenas o som dos grilos, o vento cortando o mato alto e, de vez em quando, o uivo distante de algum animal. É nesse cenário que surgem histórias antigas, contadas de geração em geração, e uma das mais temidas é a da Mãe do Fogo. Dizem que, em certas madrugadas, uma chama aparece no céu. Não é estrela, não é raio. Surge do nada, uma bola incandescente que desce lentamente até tocar o chão, desaparecendo como se tivesse sido engolida pela terra. Para alguns, é apenas gás do brejo. Para os mais antigos, é um espírito, uma mulher condenada a vagar, procurando filhos que nunca nasceram. Na fazenda dos Andrade, esse fenômeno deixou de ser apenas história. Certa noite, Joaquim, um dos peões, avistou a luz descendo no meio do pasto. Chamou os outros, mas ninguém quis se aproximar. Apenas riram e disseram: "Cuidado, homem! Vai que a Mãe do Fogo te escolhe." A curiosidade, porém, falou mais alto. Joaquim, armado com uma lanterna e coragem que não duraria muito, seguiu até o ponto onde a chama parecia ter tocado a terra. Ao chegar, encontrou o capim queimado em círculos, como se pés em brasa tivessem pisado ali. No ar, um cheiro de enxofre sufocava. Naquela mesma noite, ouviu-se um choro de mulher pelos corredores da casa-sede. Um lamento longo, desesperado, que parecia vir de todos os lados. As janelas se trancaram sozinhas, e até os cães se encolheram, rosnando para o nada. Joaquim não resistiu. Na noite seguinte, voltou sozinho para o campo. Ao longe, a chama reapareceu, descendo lentamente. Mas, dessa vez, não sumiu no chão. Ela se transformou. A luz se expandiu e deu forma a uma figura feminina, alta, de cabelos em labaredas que se mexiam como serpentes. O rosto não tinha feições humanas, apenas duas cavidades negras de onde saía fumaça. Sua voz não era voz, mas um estalo de lenha queimando. "Devolvam-me o que é meu." Joaquim caiu de joelhos, incapaz de se mover. A cada passo que ela dava, o capim se incinerava sob seus pés. A entidade parou diante dele e tocou seu peito com dedos de carvão incandescente. O grito que saiu de Joaquim ecoou por toda a fazenda. No dia seguinte, encontraram apenas suas roupas queimadas no pasto. Não havia corpo. Apenas marcas negras no solo, como se algo tivesse sugado sua vida para dentro da terra. Depois disso, a fazenda nunca mais foi a mesma. O gado sumia misteriosamente, as colheitas murchavam antes da hora, e, em certas madrugadas, os moradores ainda viam a chama descendo do céu. Os mais velhos garantem: a Mãe do Fogo não é apenas um espírito. É uma maldição. Cada vez que alguém ousa segui-la, desaparece, e um novo lamento ecoa na escuridão. Porque, afinal, só quem morou em fazendas sabe o quanto é apavorante ver uma chama de fogo surgir do nada, descer até o chão e sumir. O que poucos têm coragem de contar é que, às vezes, ela não some, ela escolhe. A Casa dos Espelhos. Sempre é uma felicidade quando o circo chega à cidade. Luzes, cores, música, palhaços que fazem rir, malabaristas que encantam e trapezistas que desafiam a morte. Para as famílias era a promessa de uma noite mágica, um refúgio do cotidiano cinzento. Mas naquela temporada, o circo que se instalou na pequena cidade não era como os outros. Seus cartazes não traziam sorrisos, e sim expressões congeladas, quase forçadas. O nome em letras vermelhas se destacava: Circo Noctis. O grande público correu para comprar ingressos. O picadeiro oferecia espetáculos impressionantes, mas o que mais chamava a atenção era uma atração misteriosa, escondida ao fundo, a Casa dos Espelhos. De fora parecia uma tenda comum, iluminada por lâmpadas trêmulas. Um letreiro envelhecido prometia: veja a si mesmo de todas as formas possíveis. Muitos entravam rindo, certos de que encontrariam apenas reflexos distorcidos. Mas os que saíam raramente comentavam o que tinham visto. Alguns, inclusive, não saíam. O primeiro reflexo. Clara, uma adolescente curiosa, foi uma das primeiras a entrar sozinha. Ao atravessar a cortina vermelha, deparou-se com dezenas de corredores cobertos por espelhos altos.
No início, tudo parecia comum, imagens alongadas, encurtadas, multiplicadas. Mas ao virar em um dos corredores, Clara percebeu algo impossível. Seu reflexo não se movia ao mesmo tempo. Enquanto ela piscava, sua imagem mantinha os olhos abertos. Quando ergueu a mão, o reflexo sorriu, mas sua boca permaneceu imóvel. O espelho, então, estremeceu como água agitada, e a figura de dentro se aproximou do vidro por vontade própria. Clara recuou, mas o reflexo encostou a mão pelo lado de dentro. A superfície brilhou como gelo rachando. Ela correu em desespero, mas os corredores não levavam mais à saída. Todos os espelhos agora refletiam versões dela mesma e algumas sorrindo de forma insana, outras chorando sangue, outras simplesmente paradas observando. O segundo reflexo. Não demorou para que outros notassem desaparecimentos. Crianças entravam e não saíam. Pais juravam ter ouvido vozes chamando de dentro da tenda, mas ao entrarem, não encontravam nada além de corredores infinitos. O dono do circo dizia que era apenas imaginação, que o medo e a expectativa aumentavam a experiência. Mas havia algo muito mais sombrio. Cada pessoa que ficava presa no labirinto era substituída. Seus reflexos, após algum tempo, conseguiam atravessar o vidro e ganhar forma do lado de fora. Esses outros voltavam para a cidade, iguais por fora, mas estranhos nos pequenos detalhes. Um sorriso que não desmanchava, olhos que piscavam em atraso, vozes que ecoavam como se houvesse mais de uma dentro delas. Até que ponto uma mãe que não aceita a perda da filha? A dor de perder um filho é considerada, por muitos, a mais insuportável de todas as dores humanas. Para alguns, o tempo suaviza, transforma em saudade. Para outros, o luto vira prisão. Mas e quando o amor de uma mãe se mistura ao desespero e ultrapassa os limites da razão? Até que ponto uma mãe é capaz de ir para não aceitar a perda de sua filha? Megan era uma mulher marcada pela tragédia. Sua filha, Emily, morreu de forma repentina aos 9 anos, vítima de uma doença agressiva. A casa, antes cheia de risos infantis, mergulhou em silêncio. As paredes pareciam repetir o eco de uma vida interrompida. Megan não aceitou condolências, não aceitou a palavra fim. Para ela, a morte não era um obstáculo, apenas uma fronteira que deveria ser cruzada. Foi nesse estado de obsessão que conheceu Rose. A menina, de olhos claros e cabelos dourados, havia perdido os pais em um acidente de carro e aguardava adoção. Para os vizinhos e conhecidos, parecia que a vida estava oferecendo a Megan uma nova chance de reconstrução, de recomeço. Porém, o coração de Megan não buscava uma filha nova, buscava apenas um receptáculo. Na calada da noite, quando Rose já dormia em seu quarto recém-decorado, Megan acendia velas negras no porão. Sobre a mesa, um livro antigo, de capa gasta e símbolos indecifráveis, repousava aberto em páginas manchadas de sangue. Era um grimório obtido em silêncio, trocado por valores que ninguém deveria pagar. Ali estavam as instruções de um ritual de transferência, usar um corpo vivo para chamar de volta uma alma morta. Rose começou a sentir o peso da casa. Pesadelos a atormentavam. No corredor, jurava ouvir passos leves, como de uma criança correndo. À noite, a voz de uma menina sussurrava seu nome, tão próxima que parecia respirar em seu ouvido. Você não deveria estar aqui, dizia a voz. Megan, cega pela dor, ignorava o medo de Rose. Para ela, aquilo era um sinal de que Emily estava próxima, aguardando o corpo perfeito para retornar. As risadas infantis que ecoavam no escuro, os brinquedos que se moviam sozinhos, os vultos na sombra, tudo era interpretado como progresso. Na noite do ritual, Rose acordou amarrada no porão. Ao seu redor, círculos feitos com sangue seco e símbolos demoníacos riscados nas paredes. Megan, com o olhar vidrado, murmurava palavras em uma língua que não pertencia a este mundo. O ar ficou denso, como se a casa respirasse junto dela. De repente, as velas se apagaram e o frio tomou o ambiente. Uma pequena silhueta se formou atrás de Megan. Não era Emily. O que se erguia do círculo era algo deformado, com olhos negros e um sorriso aberto demais para ser humano. A entidade havia respondido ao chamado, mas não trazia de volta a filha perdida. Trazia apenas a promessa do horror. Rose gritou, mas sua voz foi engolida pelas trevas. Megan, em êxtase, acreditava que finalmente havia conseguido.
Tocou a criatura com carinho, chamando-a de Emily. A entidade, com gestos lentos e perversos, estendeu as mãos. Em segundos, a casa inteira tremeu como se os alicerces fossem feitos de carne. A polícia foi acionada e o que encontrou na casa foi uma verdadeira cena de horror. Corpos de mais 10 crianças estavam espalhados, vítimas de antigos rituais fracassados que Megan havia tentado realizar em silêncio. A busca por sua filha morta havia se transformado em um rastro de sacrifícios inocentes. A obsessão de uma mãe havia se transformado em maldição. Porque quando o amor não aceita a morte, ele deixa de ser amor e se torna uma fome insaciável, capaz de abrir as portas do inferno.